mas o grande objetivo é toda homologação, todo treinamento, a gente contar com a participação das pessoas da GEVAP, ou que seja à medida, se couber, assim, se a GEVAP achar, a gente envolve também os comitês na homologação, para que a gente tenha sugestões, para a gente, as críticas no bom sentido, assim, do que a gente pode melhorar, porque, assim, hoje o consórcio, nós temos 4 pessoas em Resende, tá? Então, lotadas ao lado da GEVAP, no escritório nosso, que sou eu, o Alan e a Regiane, que muitos de vocês já devem conhecer, já trabalhando lá dentro da GEVAP há muito tempo, e o Hildebrando, que também é outra pessoa também, já que vocês conhecem, que o Hildebrando fica dedicado principalmente a essa parte de geoprocessamento. Então, assim, qualquer tipo de ajuda para poder tratar os dados. Então, assim, é importante deixar bem claro que nós não provemos os dados. Então, assim, qualquer tipo de coleta em campo, qualquer tipo de dados que a gente precise carregar no mapa, alguma temática e tudo, isso é fornecido pelo cliente, tá? E nós desenvolvemos os mapas e tudo. Alguns trabalhos o Hildebrando consegue já fazer, lá no nosso escritório, do lado da GEVAP, e o que não consegui fazer, a nossa equipe, nós 4, nós temos a equipe dos desenvolvedores, que fica em Porto Alegre, que é onde é a sede da empresa. Então a gente encaminha lá para o pessoal de desenvolvimento, até quem vai apresentar para vocês o Siga Web, o Diego, o Marco, e toda a equipe, que são pessoas mais com conhecimento técnico, mais avançados, até por isso que a gente também preferiu que eles apresentassem, porque pode ser que surjam questões mais técnicas e tal. Eu acho que ficaria mais rico um treinamento com a presença deles, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês o portal para a gente poder estar esclarecendo aí em que momento que a gente está do desenvolvimento, o que já foi entregue, o que tem pela frente. Tá? Marcelo, Oi, pois só não. um minuto, o José Paulo, ele levantou a mão, Ah, tá. tá bom? Pode falar. José Paulo? Admitir. Será que ainda quer falar? Deixa eu ver. José Paulo, está nos ouvindo? Não sei, não estou ouvindo. Bom, vou seguir. Qualquer coisa, se ele pode me interromper. Aí me interrompe, que aí eu vejo o seu questionamento. Então, hoje, vocês todos estão vendo a tela aqui do portal? Já está visível para vocês? Compartilhei aqui. Sim. Tá. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o portal. Então, foi desenvolvido um novo portal, que é onde vai acomodar todos os módulos que está previsto no contrato. Então, hoje, o treinamento é em cima do Siga Web e o balanço hídrico, tá? O Siga Web, em especial, é o maior módulo que a gente tem aí, né? De todo o contrato. Então ele, assim, tem muitas temáticas, várias funcionalidades. A gente vai estar explorando isso tudo aí, forma de visualização, exportação. O Diego vai detalhar para vocês aí bastante sobre isso. Tá, o balanço hídrico um pouquinho mais simples, um módulo um pouco mais simples, o Hildebrando que vai apresentar para vocês na sequência, tá? A ementa do treinamento aí, eu faço a apresentação do portal para vocês durante 15 minutos, por volta até 9h30. Na sequência, a gente tem aí em torno de 45 minutos a 1 hora o Siga Web, que ele é bastante complexo. Então, assim, durante a apresentação do pessoal da Codex, vocês querendo fazer alguma pergunta do Siga Web, peço que pode fazer durante a apresentação, porque no final talvez eles não estejam presentes. Então, vai ser rico aí, quem quiser trazer algum questionamento. Depois, na sequência, tem a apresentação do balanço hídrico e no final a gente deixa uns 15 minutos para questionamentos gerais sobre, não sei, a condução do contrato, enfim, algumas questões.
Então, o portal hoje, ele traz esses 3 módulos aqui embaixo, que são, você clicando aí em cada link, a gente abre o balanço hídrico, mas eles podem ser selecionados aqui na lista suspensa também. A ideia é que, à medida que a gente for desenvolvendo novos módulos, até chegar aos 6 módulos, que eles estejam todos aqui nessa página, tá? Então vão ter aí um quadradinho em cada página. A questão das imagens, muitas vezes os comitês falam, não, mas essa imagem não é muito pertinente e tal. Não tem problema, aí manda para a gente a imagem que vocês acharem mais pertinente. Esse é a página do Piabanha, então assim, aqui a gente pode estar trocando os comitês, então a gente vai estar navegando em cada comitê, então cada comitê pode ter a sua imagem que for mais pertinente. Essa parte aqui de baixo de notícias, a gente vai procurar estar atualizando, está sendo até, não sei, avaliada aí, porque eu sei que vocês têm essa parte de notícias no site do comitê. Esse portal não tem a proposta de estar concorrendo ou estar trazendo qualquer tipo de informação que tenha no site. Por isso que aqui nesse portal a gente não fala nada sobre o comitê, e sim sobre essas funcionalidades que a gente está desenvolvendo, tá? E depois a gente vai discutir aí o fato de já ter notícias lá, se a gente duplica aqui, se é interessante, não é? Porque é um trabalho de atualização. Não adianta a gente ter notícias aqui e não estar atualizado. Então, mas num primeiro momento a gente carregou, tá aí aqui algumas informações interessantes sobre o portal. Aqui, à medida que se você Marcelo, escolher... só uma pergunta. Essas notícias, elas direcionam para o site do comitê ou elas abrem aí no próprio sistema do SIGA? Não, a gente percorre cada uma. O Diego, tem algum link que vai para o site do comitê ou só mostra esses destaques aí? Hoje só mostra destaque, tá, Marcelo? A gente tem que estar discutindo isso para saber como é que a gente vai fazer melhor. Até como o Marcelo falou, a gente tem que saber, tem que estar sempre atualizando, né? Indo buscar no site, trazendo para cá, indo buscar no site, trazendo para cá. Então a gente está vendo a melhor maneira de fazer isso e se realmente é pertinente ter essas notícias aqui, já que está no site. Então a gente está discutindo se deixa ou não deixa as notícias e se deixar, qual a melhor maneira. É isso aí, porque realmente assim, nós atualizamos algumas notícias de alguns comitês que pediram, mas aí, como eu falei, será que tem algum valor agregado deixá-las aqui? Num primeiro momento foi pedido, a gente deixou, mas a gente vai acabar duplicando informação que já tem no site, mas, enfim, está sendo avaliado aí o que for decidido, mas seriam só, assim, só tipo, as manchetes, né? Vai mostrando só o título da notícia, tá? Dentro do Conheça, do item Conheça aqui, a gente... Marcelo, Pois não. só um minuto. Tem algumas pessoas que levantaram a mão. Não, Queriam pode, falar. Sim. beleza. Deixa eu ver quem pode Foi falar. o Vitor e a Juliette. Eu também me inscrevi, eu não sei quem está narrando aí. Zé Paulo, pode falar, que eu vi que você tinha levantado primeiro, depois eu falo. Então, peço desculpas porque o Teams normalmente está usando o Google Meet, né? Ele desconfigura o meu som, mas estamos aí. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo estilo de apresentação, permitindo essa ideia de interagir com o comitê e construir junto. Então, não é um pacote que está posto e a gente simplesmente vai ser usuário. E essa observação da Érica eu achei muito importante, né? Para a gente não, digamos assim, misturar as notícias do comitê e ter uma outra frente para fazer. Então, acho que o mais interessante é pegar, mas tem que ter alguém encarregado disso, Felipe seria a pessoa natural, de estar em contato com o desenvolvedor e ver uma forma ágil de trazer as principais notícias que estão no comitê. E é importante o comitê também divulgar algumas notícias, mesmo aqui no SIGA. Obrigado pela atenção. Bom dia. O Vitor, só complementar aqui o que eu tenho a dizer sobre o que o Zé Paulo falou. Claro. Se esses anúncios de notícia aí embaixo não tiverem link que leve para o site, elas são inúteis, porque não dá para a gente atualizar isso toda hora. Então, não sei se é possível, como é que você faria isso, porque não adianta anunciar notícia se não tem notícia, né? E eu acho que a pior coisa que pode acontecer com
Qualquer tipo de site de comunicação, ainda mais de uma estrutura como um comitê de bacia, não pode estar nunca desatualizado e não pode deixar de responder as pessoas que perguntam. Então, se não tem jeito de mandar para o site do comitê onde terão as notícias, é melhor nem ter. Essa é a minha opinião. Muito obrigada. Rapidamente, sobre isso, o que está ali embaixo é só o layout, são só exemplos, né? Mas a minha opinião até Sim, são só exemplos, Vitor, mas se não tiver... Mas é possível fazer o link direto com o site, sim. E se for manter, tem que linkar com as notícias que estão no site, para não ter... para não ficar duplicado e em um lugar ficar de um jeito e outro de outro. A minha opinião é que não tenha nesse portal Siga notícias, e focar nos produtos. E focar nos produtos do Siga Web, no balanço. A minha opinião é que não tenha notícias, mas eu deixo o comitê à vontade em relação a isso. Beleza, pessoal. Então, tão logo se Peraí, calma, Marcelo. Não, tranquilo. Eu acho que pode ter notícias atualizadas do comitê ou qualquer coisa inscrito no Siga, já com o link do site. Notícias do Comitê Piabanha. Link tal, a pessoa clica, já entra no site do comitê. Isso, a gente pode avaliar a melhor forma. A outra coisa que eu queria falar rapidamente é que a gente já solicitou algumas alterações de imagem que o comitê tinha pedido, mas aí depois a gente solicita que seja feita essa alteração. Tá, vamos verificar isso, beleza. Bom, posso dar sequência. Então, notícia, Marcelo, então a gente... Oi. José Paulo, acho que levantou a Não, mão. desculpa, eu levantei errado, eu queria baixar. Não, já tá. Não, tranquilo. Não, porque assim, a nossa preocupação, até para fechar a questão da notícia, né, que também nem era tão o foco do portal, mas a gente acaba, lógico, é o momento realmente de avaliar tudo mesmo no portal. Nós da retaguarda, né, assim, principalmente com o Hildebrando, que é a pessoa mais especializada na parte gel, ele mesmo não subiria essa atualização, ele ajuda na formatação, preparar toda essa informação, mas a gente precisa do pessoal de desenvolvimento. Lógico, isso seria mais um passo, teria que passar para o pessoal, mas assim, eu vou mais além, né? Quando terminar o nosso contrato, assim, a atualização disso tudo, mas enfim, é uma coisa que a gente avalia. A questão de clicar aqui e ir para notícias no site, não acredito que seja um problema, não. É uma coisa relativamente simples, consegue ir, mas como foi falado, né? Não ter isso aqui, não ter religiosamente isso atualizado também não é legal, né? Mas beleza, vamos seguir. Só rapidamente, eu acho que poderia ter, ao invés de ter essa caixinha como se fosse a capa de cada notícia, ter só uma frase, alguma coisa, quer saber as notícias do comitê? E aí ali já ter o link, porque aí vocês não teriam esse trabalho de estar atualizando as notícias, porque elas já estão lá no nosso site sempre atualizadas, né? Então só uma chamada. Sem uma notícia específica, sabe? Quer saber mais sobre o comitê? Clique aqui e aí vai direcionar para a nossa página, né? Acho que pode ser uma forma de não deixar de ter as notícias, mas não precisar estar tendo essa atualização com tanta frequência pelo Siga. Né? Tá ótimo. Uma boa também, que aí fica uma chamada aqui e sem precisar ficar atualizando sempre. Tá bom, vamos levar isso aí pro pessoal. Aqui no Conheça, como eu estava falando, pessoal, a gente tem um esclarecimento de o que vocês vão estar vendo no portal, tá? Então, assim, o que é o SIGA, até o Sistema Integrado de Gestão das Águas, o que compõe isso tudo. Cada módulo que vocês vão ver aqui, sala de situação, balanço hídrico, observatório, é um descritivo breve aí sobre cada módulo, meio que elucidando aí o que a gente vai ver pelo site.
Alguns módulos que já estão prontos, tipo Siga Web, Balanço Hídrico, quando você clicar, a gente já vai abrir o módulo novo do Siga Web. Outros módulos, tipo Sala de Situação, Observatório, que ainda estão em construção, o portal te direciona para o portal antigo, tá? Tem uma ideia até da gente fazer uma tela mostrando, não, está em construção, novo portal e tal, exatamente para não ter esse choque aí de a gente ter um layout novo, contrastando com um layout antigo, mas até que todos os módulos estejam desenvolvidos, a gente vai ter essa coisa híbrida aí algumas coisas abrindo no novo e outras no antigo, tá? Então, aqui dentro a ideia é ter todos os produtos, assim como lá na página inicial, aqui nos quadradinhos aqui embaixo, tá? Que mais tem para falar? O que a gente entregou até agora é o Siga Web e o Balanço Hídrico, tá? Esses dois módulos a gente já estão em produção, até a gente está tendo treinamento agora para finalizar o ciclo deles. O Publicações já fizemos a homologação agora no mês de maio. A partir de homologação tiveram algumas observações da pessoa, esse é o objetivo da homologação, então ter alguns pontos de melhorias, algumas sugestões, está sendo revisto isso, a gente está alterando aí o que achou pertinente para poder disponibilizar a versão final de publicações. O observatório, estavam faltando alguns dados, por isso a gente postergou para quem acompanhou aí o calendário de homologação dos módulos. O observatório a gente teria que ter começado aí na segunda quinzena aí do mês de maio. A gente postergou um pouco porque estavam faltando alguns dados para poder subir, tá? Dados esses, volto a reforçar, que a gente recebe dos clientes. Então a gente já obteve a maioria dos dados. Os que continuam faltando, a gente vai deixar para observar na homologação e o desenvolvimento é uma coisa incremental. Então a gente vai está publicando, pelo menos não penaliza todo mundo, então se faltou de um comitê e já atende outro. A gente achou que na segunda-feira agora, eu até passei e-mail ontem, na segunda-feira agora a gente começa a homologação do módulo de observatório, tá? Damos 10 dias aí até o final do mês para poder estar vendo isso, para de repente até na primeira quinzena aí de junho a gente quer dizer, primeira quinzena de junho já estamos, né? Até o final de junho talvez, esses dois módulos, né, o observatório e o publicações já estarem em produção. Ficam faltando mais dois módulos que seriam o contrato de gestão e instrumento de gestão. O instrumento de gestão já foi apresentado o protótipo, então já teve uma primeira avaliação, não sei se só para a GEVAP ou se isso foi divulgado para algum comitê, mas já foi apresentado o protótipo de instrumento de gestão, o contrato de gestão está em produção também, já começou um trabalho, e a ideia aí é que julho, agosto, a gente já tem isso em produção, feito treinamento, e todos esses treinamentos agendados a gente vai estar comunicando vocês para a gente estar finalizando. Por último, a gente tem a sala de situação, que é um módulo aí que a gente vai estar só trazendo para cá, tem um caráter de integração, então ele foi deixado por último, tem algumas funcionalidades dele que a gente achou melhor, questões estratégicas, de deixar por último. Então, é o último que vai entrar e todos esses pacotes aí devem acabar por volta de talvez outubro, então é a nossa previsão. Tá? Então, pessoal, esse aí é o... Marcelo, Pode falar. o José Paulo, ele pediu a palavra. Pode falar, José Então, Paulo, até porque essa é eu uma já pergunta acabei minha tanto parte. para a equipe técnica do comitê quanto para quem está apresentando. Essa parte de monitoramento e balanço hídrico, de onde estão sendo trazidas as informações? Do plano do Paraíba do Sul, acho que tem muitas informações e tem também internamente coisas ligadas, por exemplo, ao GT Plano Enquadramento. Como é que isso está funcionando e, tendo em vista aquela ideia de ser feito junto, eu queria que no comitê a gente criasse uma dinâmica de interação para exatamente ir avaliando o que está sendo incorporado, o que é repetido. Se você pudesse me ajudar, e Vitor e Luísa também, me agradeceria. Obrigado. Tá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta.
Rodrigo ou Diego, você sabe em relação a alguma informação adicional sobre a origem dos dados, né? Foi que você perguntou, né? É assim, né, Paulo, José Paulo? Aqui é o Rodrigo, tá? Todos, como o Marcelo falou, todas as informações, todos os dados que a gente carrega, seja ele no Siga Web, Balanço Hídrico ou qualquer outro módulo que a gente estiver produzindo, ele é oriundo do comitê e da GEVAP, né? Então, esses dados, quem nos fornece são vocês, né? Vocês, quando eu digo o cliente. Então, como o Vitor comentou no começo da reunião também, que ele já solicitou, por exemplo, alguns novos mapas, algumas novas bases no Siga Web. Então, toda essa manutenção, essa atualização de informações vai até 2023, que é a nossa manutenção, né? Então, até 2023, vocês contrataram uma empresa nova para fazer alguma análise hídrica, e eu quero que essa informação seja no balanço hídrico, por exemplo, aí vocês nos mandam e a gente atualiza lá. Então, essa atualização vai ser sempre constante, né? Mas quem é dono dessa informação são vocês, clientes, que vai nos passar. Eu acho que o Vitor pode até dizer melhor da onde que saiu essas primeiras informações que estão hoje carregadas. Então, a gente teve uma primeira reunião, se eu não me engano, da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, em que foram apontadas de fazer a migração de dados do Siga Seivap, que tinham dados do comitê lá, e eu fiz uma lista do que tinha sido solicitado para poder subir nesse Siga novo, né? Então, eu solicitei a inclusão, por exemplo, aí eu digo no Siga Web, né? Da hidrografia 1 para 25 mil, que ainda não estava, SEDES, limite na escala de 1 para 25 mil, estações de qualidade da água na escala de 1 para 250 mil do estado, estações meteorológicas. Eu fiz uma lista do que tinha no SIGA antigo e solicitei a inclusão, e parece até que já subiu, né, pela informação que o Rodrigo passou. Estações da ANA, estações pluviométricas, e também eu até fiquei com essa dúvida, repassei essa dúvida, Zé Paulo, de que parece que a obtenção e atualização antes era automatizada dos dados do IBGE e ANA, e aí eu não sei se continua sendo e vai ser atualizada. Essa é uma dúvida que eu também tenho. Mas em relação aos dados, a gente já está, com base até no que o comitê pediu na reunião, a gente já solicitou a inclusão. Então, Vitor, o que eu gostaria de pedir é que internamente ao comitê essas várias instâncias se comunicassem. Por exemplo, a parte do monitoramento que foi contratado, nós estamos acompanhando pelo GT de plano e enquadramento. É só para a gente não perder informação. Tá? Com certeza. E com relação à ANA, o HidroWeb, na maioria das vezes as informações têm um atraso em relação a quem enviou esses dados. Então, só para depois, com calma, a gente conversar, né, e aí eu estou falando mais pelo GT Plano e Enquadramento, exatamente em relação às informações que foram levadas em conta pela própria Profil no desenvolvimento do plano integrado, né, e no próprio monitoramento e outras coisitas mais aí que estão ligadas ao plano e enquadramento. É só isso, só para a gente... Por exemplo, eu não estou participando formalmente da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão. Então, se o fluxo é esse que existe hoje, a gente vai perder muita informação. Paro por aqui e obrigado pelos esclarecimentos. Na verdade, não, é porque nessa reunião foi solicitado isso, mas fica qualquer membro do comitê que tiver até ideia de solicitação de inclusão de dados, pode mandar para a gente, e qualquer instância também, Zé Paulo. Então, Vitor, aí a questão... Acho que é legal qualquer membro poder mandar, mas nós estamos falando de um GT que está encarregado de muitas das informações que estão sendo consideradas aí. Só para não ser algo assim que, se alguém lembrar, é algo que tem que estar organicamente ligado a essa construção. Né? É só para a gente comunicar, certeza. Em suma, comunicar Sim. melhor as instâncias do comitê, né, até chegando à plenária, mas as câmaras técnicas e o grupo de trabalho estarem em comunicação. Eu diria até que nesse ponto, mais até porque a Câmara Técnica tem vários outros assuntos para tratar, é importante envolver o GT Plano e Enquadramento. Por mais que várias pessoas
dessas outras câmaras técnicas estejam também nesse GT, tá bom? Depois a gente conversa melhor em termos desse fluxo, mas se a gente deixar com essa lógica vigente, qualquer um pode dar contribuições, acho que está pouco. Obrigado. Só complementando, essa primeira inclusão foi uma inclusão inicial de dados que a gente viu que já tinham no antigo e a gente pediu para subir no novo, mas a gente pode definir um fluxo, sim, com certeza. Obrigado, Vitor. Posso? Pois não, Karina, pode falar. Posso perguntar? Então, sim. Eu sou membro do comitê, mas eu não participo de câmara técnica que esteja voltada a esse tema. Então, assim, eu estou zerada nessa história. E eu vou fazer perguntas muito ingênuas, talvez, mas que talvez seja dúvida de outras pessoas também. Onde eu vou achar esse portal Siga Comitê Piabanha? No site do Comitê Piabanha ou eu tenho que entrar no site, dentro do site do Siga Ceivap? Onde que eu vou encontrar o portal? Posso, só respondendo na Karina? Por favor. Não foi feito o lançamento oficial ainda. Até o comitê, a gente vai definir junto com vocês uma data para lançar, e aí depois a gente coloca lá no site do comitê um link em destaque na página inicial. Mas a ideia é que ele está em fase de testes ainda, até mandei uns 2 ou 3 e-mails, mandei até pelo WhatsApp também, solicitando contribuições e tudo. Tem esse treinamento hoje, inicial, para os membros, mas assim que for feito o lançamento oficial dele, a gente coloca na página inicial do comitê. Mas o link já está disponível. Até como a gente pediu para ir testando e tudo, o link já está disponível, esse que eles estavam apontando eu posso até jogar aqui no chat, para facilitar. Ótimo, Vitor. E a segunda pergunta a gente, como vocês estão falando aí que a gente vai ter isso, vai ter aquilo, tudo isso que a gente vai ter já está no Siga do Ceivap? Já existe no Siga Ceivap tudo que a gente vai ter? É a pergunta que eu estou fazendo. Karina, não. Hoje tem alguns módulos já no Siga Ceivap, entre eles balanço hídrico já existia, o Siga Web já existia, sala de situação já existia e publicação já existia. Mas contrato de gestão e instrumento de gestão não existiam, são novos. Okay. E isso a gente está falando dos módulos de geoprocessamento. Também tem os módulos que vão ser módulos administrativos, que também não existiam, alguns, e vão ser novos. Então, a parte do papel online ali, tem algumas coisas novas também, que estão sendo construídas também. É que hoje, principalmente, a gente está falando muito mais da parte de geoprocessamento, né? Que é mais o foco do treinamento de hoje. Mas, posteriormente, com certeza, vocês vão ser chamados também para falar dessa parte de gestão também, que aí entra RH, financeiro e todas essas outras questões. Ok. Obrigada, tá? Por nada. Acho que o Nelson também tem perguntas. Bom dia a todas e todos. Na realidade é o seguinte, eu só vou aqui mais uma vez me manifestar no sentido de fazer com que esse portal ele esteja em condições de alinhamento com o MP em mapas do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, essa frente foi aberta pelo Comitê da Baía de Guanabara e a gente vem apontando isso como uma estratégia importante para nós da gestão de recursos hídricos do Estado. Então, que seja aqui o Comitê Piabanha o segundo a trilhar esse mesmo caminho, porque esse MP em mapas, ele não só vai nos trazer informações de outros entes, como também irá fortalecer as nossas posições e os nossos dados para é uma troca, né? Então é uma coisa interessante para todos nós que precisamos de informações e dados para nossas atividades. Então fica aqui a minha sugestão. A gente precisa ver todo o caminho que se faz necessário. Eu tenho certeza que um deles é uma resolução aos moldes do Comitê da Baía de Guanabara, e depois uma interação lá com o MP,
no sentido de firmar um termo de cooperação que é exigido para isso, tá? Então, e aí, para a gente, nesse caminhar, já caminhar com essa estrutura bem azeitada e integrativa, digamos assim. Obrigado. Sim, pessoal, tem alguém... Marcelo, o José Paulo ele pediu a palavra. José Paulo está aqui. É só bem rápido, bem lembrado pelo Nelson, mas até pelo foco do apresentador, é importante a gente ter noção de que para o SIG, eles recebem as informações e processam aí dentro. Então, em termos da apresentação e da lógica, está tudo tranquilo. Em relação ao Baía de Guanabara, eu coordeno a CETIG lá, a gente tem esse convênio, mas desde uma decisão que extinguiu o GAEMA, o próprio Dr. Zé Alexandre, ele pediu para a gente adiar temporariamente essa maior integração, e aí no caso do Baía de Guanabara, parte dos dados vão estar armazenados lá, então é só para a gente ir tranquilo. Eu acho que a bola da vez é a gente fazer bem feito o SIGA, e outra coisa também que lá aconteceu, que é importante aqui, tanto a CEAS quanto o MP Mapas trabalham com ArcGIS. Então, para a gente, de repente, pensando que o próprio SIGA também está com ArcGIS, isso facilita posteriormente a nossa integração. Obrigado. Ok. A Karina e o Nelson estão com a mão levantada. Tem algum questionamento? Mas não, só estavam levantadas no passado. Pessoal, posso seguir ou mais algum questionamento? Ou alguma colocação de alguém? O próximo passo seria a apresentação do Diego Então, vamos entrar agora no módulo... aqui, no módulo Siga Web. Né, Diego? Fica à vontade aí para apresentar esse módulo aí, se quiser compartilhar a tela. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem, Marcelo? Sim, estamos te ouvindo. Então, tá. Eu vou compartilhando minha tela aqui. Muito bom dia. Meu nome é Diego. Nós somos aqui, eu, Marco, Bruno e José, Rodrigo também. Nós somos aqui da Codex de Porto Alegre, né? Nós trabalhamos bastante forte no desenvolvimento, então, dos SIGAs, para a GEVAP, nos 10 SIGAs ali. E é o que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então, vocês já estão vendo a minha tela? Sim, já está disponível. Tá bom. Qualquer coisa que se alguém não conseguir ver, não conseguir me ouvir, por favor, levanta a mão ou fala aí, tá? Como o Marcelo disse, então, a porta de entrada para o SIGA é a página aqui do comitê, né? Cada um dos comitês tem o seu SIGA. Então, SIGA Web, se eu clicar aqui, eu vou só desligar minha câmera, tá? Se eu clicar aqui, ele abre o SIGA Web específico do Piabanha. O que é importante ressaltar? O layout e a organização dos dados aqui em temas e temáticas, envolvendo 5 temas e várias temáticas, é o mesmo para todos os comitês, tá? O que muda? A quantidade de dados que eu tenho dentro de cada SIGA é a quantidade de dados que o comitê nos disponibilizou ou tem disponível, né? Então, por exemplo, eu posso ter um SIGA com 80 dados e posso ter um SIGA lá do comitê tal com 200 dados. Então, mas a estrutura de armazenamento dos dados de visualização vai ser a mesma, tá? O layout vai ser o mesmo, para manter uma padronização assim em todos os SIGAs, tá? O que eu vou mostrar para vocês aqui? Eu vou começar falando um pouco, então, em como está categorizado os temas e as temáticas, ou seja, como nós visualizamos os dados. Vou mostrar também a questão de navegar de zoom, como que eu dou um zoom mais e um zoom menos aqui. Eu vou mostrar Basemap e todas as ferramentas que nós implementamos aqui dentro do SIGA, tá? Eu estou acessando a minha máquina, deixa eu ter chamado aqui, eu estou acessando a minha máquina, eu estou home office hoje, estou acessando a minha máquina em Porto Alegre, então se ficar meio lento eu já tenho aberto aqui no meu computador, eu acho que vai ficar lento, sim. Se ficar meio lento eu já tenho a minha máquina que está pronta, carregada o SIGA já. Mas o SIGA em si não está lento, tá? Então, de novo aqui, publicações, SIGA Web. O
que é importante ressaltar? Ó, abriu, ele sempre abre na página inicial, tá? Então, qualquer usuário, é sempre ressaltar que o usuário não consegue modificar dados aqui. Então, o usuário literalmente não precisa ter medo de estragar nada. Ele pode simplesmente sair clicando, adicionando, fazendo o que quiser, e qualquer coisa que ele não saiba como voltar e tudo mais, ele retorna para a página inicial, que então o sistema volta para o default e carrega tudo novo, limpo e como foi setado, tá? Então, aqui, começando com as ferramentas, tá? Nós temos aqui uma parte de procurar endereço que eu vou falar quando eu estiver falando das ferramentas específicas. Mas aqui temos o zoom para frente, o zoom mais, né? E o zoom menos. Tá meio lento isso aqui, eu vou ter que parar a apresentação, acho. Porque tá. E compartilhar de novo minha tela. Aqui, esse é o meu computador. Eu tenho o zoom mais e o zoom menos. Isso aqui, o usuário também pode fazer usando a bolinha do mouse. Aquela bolinha do meio, ele pode, é literalmente o que esse botão faz. Então, tanto faz se ele vai para frente e para trás com a bolinha do mouse ou com esses botões aqui. Nós temos também, por exemplo, eu estou num zoom aqui, ó. Se ele quer voltar para o zoom anterior, sem precisar estar dando zoom mais ou zoom menos, nós temos essas duas flechinhas aqui, ó, que é a extensão prévia. Ele literalmente é em relação ao zoom também e volta para o meu zoom anterior. Isso aqui é muito bom para esses casos aqui que eu vou mostrar. Ó. Por exemplo, o usuário está aqui no meio da bacia, enfim, e quer saber onde ele está, literalmente. Nós temos, então, se isso aqui abre em qualquer dispositivo, Android, iOS, é só acessar pelo mesmo link aqui, que ele vai se reorganizar os botões aqui para a tela que você está enxergando. E nós temos uma opção aqui de minha localização. Ó, quando eu clico na minha localização, obviamente, eu estou perto de Porto Alegre. Então, imaginem que o usuário está lá dentro da bacia, apertou na minha localização, abriu umas camadas para ver as camadas que tinha ali, mas aí ele quis voltar lá para o zoom inicial lá, que vai mostrar para a minha bacia. E aí, se ele quiser voltar de novo para o zoom anterior, que era aquele da minha localização, ele usa essas flechinhas. Ó. Ele não precisa clicar de novo, ou seja, é um retornar para o zoom anterior ou retornar para o zoom posterior. Então, todas as ferramentas aqui são de zoom, extensão padrão, que dependendo do zoom que eu tiver, ela sempre volta para aquela visualização da bacia inteira, minha localização, e em relação ao zoom também, o zoom anterior ou posterior, tá? Então, esses aqui são os botõezinhos de navegação básicos. O que eu vou começar a mostrar agora? Diego, licença, o José Paulo e o Nelson, eles pediram a palavra. Desculpa, eu não consigo ver quem levanta a mão aqui. Eu vou te informando, tá? Obrigado. Nada. José? Posso falar? Pode. Duas dúvidas. Primeiro, essas modificações que as pessoas fazem manipulando, é bom que não fique misturado com a base, mas é possível salvá-las? Essa é uma pergunta. E segundo, estando num determinado ponto, a gente tem condições de se valer de uma visualização 3D que tem no ArcGIS ou não? Obrigado. Tá. Respondendo a primeira pergunta, o usuário não consegue controlar. O usuário aqui no visualizador web, ele só consegue literalmente visualizar as camadas e ver atributos. Se ele quer fazer alguma manipulação maior, tudo mais, nós disponibilizamos qualquer dado que o usuário visualiza aqui. Ele pode fazer um download para o computador dele e ali fazer o que ele quiser. Mas o sistema em si é só de visualização e alguns tipos de consulta, tá? Em relação à parte 3D, não. Esse sistema ele foi feito em 2D, para visualização mesmo. E, de novo, se quiser visualizar um dado mais 2D ou com uma isometria, por exemplo, ele pode baixar o dado e mexer no seu desktop, tanto no QGIS, no ArcGIS, enfim. Obrigado. De nada. Nelson? É interessante. Eu gostei dessa localização. Aí você mostrou a sua localização atual. Você está em Porto Alegre e foi lá diretamente, né? Aí me ocorreu de perguntar o seguinte: numa
atividade de campo, por exemplo, a pessoa teria como fazer captura das coordenadas? Eu vou mostrar aqui depois, Nelson, que nós temos algumas ferramentas. Se eu der um zoom aqui, por exemplo, quiser saber a coordenada que está aqui, ó, você está vendo que aqui, por exemplo, aqui nesse ponto, está vendo que no lado esquerdo aqui, ó, posterior, tem coordenadas aqui? Aonde? Aqui, ó. No lado esquerdo, bem embaixo aqui, ó. Coordenadas menos tá. 46. Aqui embaixo, tá. Isso. Uhum. Ele pode clicar aqui também, ó, e clicar no mapa. E é literalmente onde eu cliquei naquele botãozinho verde é aquela coordenada ali. Ok. Entendeu? Mas depois eu vou mostrar mais pra frente que nós conseguimos fazer também conversões de coordenadas. Se eu tiver, por exemplo, um ponto, eu já tenho uma coordenada, já tirei a coordenada com GPS em campo lá, e quando eu acessar o WebGIS aqui, eu quero saber onde é que cai essa coordenada. Nós temos um botão para isso também aqui. Maravilha, ia perguntar isso. Muito bom. Tá. Ok. Então, agora, eu acho que era isso a sua pergunta? Satisfeito. Tá bom. Eu vou continuar mostrando os dados em si, tá? E aí depois vocês vão ver que nós temos algumas ferramentas aqui que cobrem basicamente tudo que nós precisamos, assim, quando falamos, né, do visualizador web, que é o caso do Siga Web, tá? Então, nós organizamos, vamos chamar de temas e temáticas, tá? Nós temos 5 grandes temas: limites, caracterização socioeconômica, caracterização físico-biótica, recursos hídricos e planejamento e gestão. Dentro de cada tema, nós temos, por exemplo, de limites, nós temos 2 temáticas: limites físicos e limites políticos, tá? O que é importante ressaltar? O meu computador aqui, ele está em inglês, tá? Então, por isso que está em inglês. Por exemplo, se o computador lá do rapaz que vai acessar na Rússia está em russo, ele vai ver isso aqui tudo em russo. Então, o sistema, ele troca para a língua já que está acertada no computador. Por exemplo, o meu computador lá da Codex está em português, ó, adicionar em detalhes, tá vendo? Então, a língua é também totalmente automatizada com base na língua que está acertada no computador da pessoa. Dentro, então, do grupo do tema limites, vamos abrir alguns limites físicos aqui. Esse aqui é um dos novos, ó. O que o usuário pode fazer aqui também? Ele pode abrir quantas caixinhas quiser, de quantos grupos quiser, pode fechar, ele pode, se ele está vendo essa área aqui, ele pode minimizar isso aqui, maximizar. Enfim, o usuário tem pleno controle do que ele está vendo e como ele está vendo aqui no sistema, tá? Por exemplo, se ele está assim, a caixinha pequena, eu não consigo ver o nome inteiro da camada, eu abro um pouco mais e agora eu consigo ver. O que nós adicionamos já para ser melhor para o usuário também? A questão da pré-visualização do dado. O usuário, ele não precisa, se ele não conhece muito o nome, pelo nome, a camada, ele pode ir vendo pelos thumbnails que nós chamamos aqui, né? Pelas visualizações, ó, físicos, políticos. Então, todo dado, ele tem uma pré-visualização aqui para facilitar o usuário quando ele estiver adicionando essas camadas, tá? Por exemplo, vamos ali de novo, limites físicos. Eu vou literalmente clicar em adicionar aqui esse bacias geográficas na escala 1 para 50 mil, tá? E adicionou, ó, tá vendo? Então, deixa eu voltar para o meu computador, porque tá lento lá, no meu da Codex. Adicionou. O que é importante ressaltar? A base desse sistema são as feições que nós chamamos. Ou, por exemplo, eu tenho uma camada de biografia que tem 1 milhão de feições. Ele literalmente vai adicionar 1 milhão de feições aqui na tela para o usuário. Então, nós não temos um computador mínimo, assim, requerido e tudo mais, mas a conexão com a internet do usuário vai mandar muito na velocidade com que o usuário faz as coisas aqui, tá? Aqui nós carregamos 2 feições, ó, nós podemos ver. Então, se eu remover, ele remove daqui. Se eu adicionar, ele adiciona assim. Isso é a base para todas as camadas, tá? Todas as camadas, qualquer uma aqui, em qualquer uma dos temas temáticas, é no adicionar e remover. O que muda as coisas? Nós temos aqui, agora eu vou entrar um pouquinho só nessas 2 primeiras ferramentas aqui, nós temos a legenda e as camadas ativas. Na legenda, ela é totalmente atualizável de acordo com as camadas que estão aqui, ó. Por exemplo, se eu remover essa camada, ela vai remover da legenda. Se eu adicionar uma camada, ela aparece na legenda. Então, a legenda ela é automatizada para mostrar a legenda do dado que eu estou visualizando. Deixa eu ver um dado mais complexo aqui um pouquinho.
Diego, licença, o José Paulo ele pediu a palavra. Claro. Obrigado. A gente teria como adicionar naquele cardápio de camadas, algumas camadas que alguns limites de bacia que a gente tivesse interesse, por exemplo, a subbacia do Fagundes. Isso está dentro do escopo? A descentralização desses SIGAs, José, ou seja, cada comitê ter seu SIGA é basicamente para cada comitê ter os dados ali das suas localidades, né? Então, por exemplo, se eu quiser adicionar um dado aqui do Rio Grande do Sul, aqui, tá? Estou dando um exemplo absurdo, mas não faria sentido eu adicionar um dado do Rio Grande do Sul num SIGA Não, mas no caso eu estou falando de uma subbacia do Piabanha, então você tem a bacia do Fagundes. Então, da mesma forma que você dividiu o Piabanha e a outra ali que drena para o Paraíba do Sul, Carmo, Seguidor e Sapucaia, para a gente seria extremamente importante se a gente pudesse destacar também essas subbacias, Fagundes, Bonfim, etc, etc. Eu imagino que isso seja só um trabalho prévio a ser feito e ser incluído ali nos limites. Certo? Sim, é possível sim. Inclusive, a gente pode usar, por exemplo, Zé Paulo, pegar o shape, né, a camada que a gente usou no Atlas e jogar ali as divisões de subbacias todas. Isso é possível, é só a gente encaminhar. Obrigado. Exatamente. E entrando naquela pergunta que houve antes sobre os dados, a primeira, quando nós lançamos, né, entregamos para a GEVAP validar o sistema do Piabanha, aqui o SIGA-Web, as camadas que tinham na relação ao PIR. Nós fizemos recortes do PIR lá, do Plano Integrado, acho que 2015, 2016, e eram umas camadas básicas. Agora, o Ideobrando recebeu algumas camadas, acho que chegaram às 38 camadas, e essa é uma delas, como camadas adicionais que o comitê mandou. Então, conforme o comitê for desenvolvendo camadas e tudo mais, elas podem ser adicionadas no SIGA, sim, José. Mas sempre levando em consideração, né, para tentar suprimir camadas repetidas ou camadas iguais, ou, por exemplo, se eu tenho uma camada, uma tabela, um dado bem bom e divido o dado em 10 publicações, esse tipo de coisa, o Ideobrando está fazendo um trabalho bacana de analisar esses dados que chegam, e ele é a comunicação com o comitê, basicamente, né, para tentar deixar o dado mais redondinho possível para quando nós subimos aqui, o sistema continuar rápido, continuar bacana para o usuário utilizar. Só antes de passar a palavra para a Rafaela, que ela pediu a fala, eu estou fazendo essa ponte, Zé Paulo. Então, eu encaminhei esses dados iniciais. Se tiver algum também ali que eu tenha encaminhado que não seja, que não era para ter sido incluído, a gente pode solicitar a retirada também. Não, Vitor, está perfeito. É só internamente o que a gente já conversou, ter essa comunicação, mas a minha pergunta foi mais no sentido de incluir, não excluir. Para a gente incluir essas bacias que compõem a região do Piabanha, mais que só a bacia do Piabanha, para que eventualmente a gente bote mais foco. Por exemplo, estamos estudando Bonfim, aí vamos pegar só aquela bacia ali e destacar. Mas obrigado, Vitor, pelo... Com certeza. Rafaela pediu a fala? Pedi. O Vitor, nós temos no nosso sistema, na UD, todos aqueles shapes que o David Miller produziu? Sim, a gente tem. Inclusive, eu já até separei. Semana passada eu fui no escritório e trouxe para o HD externo para a gente poder fazer um filtro, ver o que precisa incluir, o que não precisa. Então, a gente pode trabalhar nisso. Que seria interessante, que eu lembro que entre os shapes do David tinha o de ortobacias, que são todas as microbacias. Eu peguei a base toda, inclusive os dados que o Zé Paulo tinha passado para a gente uma vez, eu peguei tudo que a gente tinha relacionado a SIG lá da UD e trouxe para o HD, para a gente poder trabalhar nisso. E a outra coisa que eu acho que é importante lançar são os pontos que a gente já fez monitoramento. Também tá separado aqui. Uhum. Então tá. Então tá pensado tudo. Fica quietinha. Nelson também pediu a fala. Eu só queria perguntar o seguinte, se tem a condição de converter
algumas dessas bases por formato KML, porque fica mais fácil, né, do povo que não tem tanto domínio ver isso, conseguir ver isso lá no Google Earth. Então, tem essa condição? Tem sim, Nelson. Eu vou mostrar mais para o final da minha explanação aqui que o usuário pode fazer download, e quando ele vai fazer o download, ele pode escolher vários formatos, CSV, formato do Google, Shapefile, e aí ele pode baixar e abrir onde ele quiser. Certo? Ok. Tá bom. Vamos continuar, então. Qualquer coisa, vocês falem aí, por favor. Que nem eu disse, então, a legenda ela é dinâmica, né? Conforme eu adiciono camadas, a legenda é adicionada aqui, então, né? Dentro da minha abinha de legendas, e conforme eu removo, ela sai daqui. Tá? Deixa eu só desligar aqui o uso e cobertura. O que é importante ressaltar. Uso e cobertura, ele é composto por vários micropolígonos, e esse é o legal da plataforma ArcGIS. O usuário pode dar zoom, esperar renderizar, né? E ele tem, então, se ele quiser saber o que é isso daqui, ó, essa coisinha rosa, ele clica em cima, ele tem acesso, então, à tabela de atributos daquela feição. Ou seja, o usuário pode clicar em qualquer lugar e ter acesso à tabela de atributos do dado, de qualquer um dos dados que está no SIGA, né? Isso porque nós usamos a camada de feição para adicionar aqui. E a camada de feição é basicamente, em vez de eu adicionar uma foto que o usuário só vê, não, eu adiciono a camada lá do banco de dados que o usuário pode clicar nas feições e ficar vendo o que foi cadastrado na tabela de atributos lá quando o dado foi criado, né? Removo e assim vou. Então, essa parte de camadas, ó, só que dentro de caracterização sócio nós temos demografia e infraestrutura de cobertura, dentro de caracterização física, então, pedologia, o classe de solo é uma camada um tanto quanto pesada, ó, vamos tentar adicionar ela aqui. Algumas camadas, ó, ela... Oi? Pode falar. As unidades de conservação também estão aí? Acho que sim. Se a unidade de conservação, ela pode estar em planejamento de gestão, talvez. Áreas protegidas, unidade de conservação. Estão aqui. Um momentinho, ó. Começou a carregar. Tá? Então, em relação a dados, assim, qualquer coisa que vocês veem que não texto e tudo mais, é o Vitor e o Delbrando aí que são responsáveis, né? O Vitor geralmente manda os dados para o Delbrando faz aquela coleta, aquela padronização, e aí nós vimos que já não tem esse dado no sistema, e então fazemos a inserção, né? Sempre tentando não colocar camadas repetidas para as camadas não competirem entre si e ficarem deixando nosso tempo um pouco mais lento. Ok? Eu não vou me adentrar muito a abrir todos os dados aqui, ó, mas o usuário, então, tem altimetria carregado, e como eu disse, ele pode ficar tendo... Vamos tentar ver a altimetria. A altimetria deve ser bem pesada também, então, curva de nível, esses dados foram carregados recentemente. Nós temos clima também, geologia. Por exemplo, geologia eu vou adicionar. Depois você consegue ver o hidrografia 1 para 25.000, se já tiver subido? Consigo sim. Por exemplo, ó, agora eu vou falar de uma coisinha nova. Uma vez que o usuário começa a adicionar camadas e tudo mais, eu já mostrei que ele pode ver a legenda, né? A legenda, ela é automatizada com base na camada que o usuário está vendo. Essa segunda ferramenta daqui das camadas ativas, o que o usuário pode fazer? Ele pode trocar a ordem das camadas. Por exemplo, o meu limite aqui está por baixo da geologia. Se eu quiser meu limite por cima, ele clica nos 3 pontinhos e bota mover para cima. Eu só vou trocar de computador aqui, que no meu tá lá da Codex, ele está em português e fica melhor para vocês. Eu vou adicionar de novo geologia. Ó, adicionei geologia. Fui ali de novo nas camadas ativas, tá? Sempre quando eu adiciono alguma coisa, olhem aqui as camadas ativas. Sempre quando eu adiciono, ela adiciona por cima de todas. Então, se eu adicionar essa densidade demográfica, ele vai adicionar por cima de geologia. Tá vendo? Então, por exemplo, eu quero que o limite
3 pontinhos fiquem por cima da geologia. Ó. Tá vendo aqui que mudou? Agora eu tenho o limite por cima da minha geologia. E assim, dentro desses 3 pontinhos, eu tenho algumas outras opções, como dar um zoom só para a camada, mexer na transparência dela, ou seja, ó, lembrando que ela já foi publicada com alguma transparência, mas se eu quero mostrar alguma coisa por baixo, enfim, fazer uma impressão mais personalizada, o usuário pode mexer na transparência de qualquer camada, aqui nesses 3 pontinhos, dentro das camadas ativas. O usuário também pode, o pop-up que nós chamamos, é isso aqui, ó, quando eu clico na camada, eu vejo todas as informações. Se ele quiser desabilitar isso, ele desabilita aqui no pop-up, mas não faz muito sentido desabilitar o pop-up, né? Visualizar a tabela de atributos, que eu vou mostrar depois, e mostrar detalhes do item, ele vai lá para o nosso portal do ArcGIS, então lá tem algumas informações a mais sobre a camada, tá? Deixa eu continuar aqui, fechando. E uma vez, por exemplo, eu não sei como desligar essa camada, quero tirar, mas esqueci de tudo. Qualquer um dos nossos grupos aqui, ó, qualquer um desses 5 grupos, quando eu abro, ele abre do mesmo jeito. E aqui tem camadas, ó. Então, todas as camadas que estão ligadas, eu não preciso voltar lá onde ela está alocada para removê-la. Não preciso remover aqui, ou voltar lá naquela outra que estava ligada e remover. Elas sempre ficam aqui, ó, para o usuário remover. Então, se eu vou adicionar várias camadas aqui agora. Ó, adicionei essa, fui em outro grupo, tá? Adicionei essa aqui. Se eu for em outro grupo, adicionar mais, todas as camadas em qualquer um dos nossos temas aqui, elas vão estar juntas aqui em camadas, ó. Tá vendo? Aí o usuário pode tirar da visualização todas elas ou alguma que ele quiser. Você pediu ali a de hidrografia, né? Vamos ver aqui. Hidrografia 1 para 25 mil. Hidrografia, ó, vocês viram que quando eu abri hidrografia 1 para 25 mil, quando eu abri aqui recursos hídricos para achar hidrografia, eu quis ver o nome completo da camada. Ó. Então eu abri um pouco mais aqui, ó. E aí eu posso... Acho que tá travada a apresentação. Agora foi. 1 para 450 mil, 1 para 25 mil. Vamos ver. Ó, adicionar. O que nós podemos fazer aqui para melhorar essa visualização? Voltar lá em camadas ativas, porque hidrografia 1 para 25 mil, ele adicionou por cima do limite. Então, 3 pontinhos, movo o limite para cima. Ó. Ficou um pouco melhor. E aí, o que eu disse do usuário ter a informação completa. Ó. Se ele der um zoom aqui nessa camada de hidrografia... Espera que travou um pouquinho meu computador. Eu acho que travou de novo aqui. Travou para vocês? Aham. Não é que agora deu uma... Tá vendo meu mouse mexendo? Voltou. Ah, tá. Não é que deu uma travada no meu computador mesmo. Vou voltar aqui pro meu computador. Eu tô na VPN, no meu computador da Codex. Eu acho que a internet lá também é ruim. Eu vou adicionar aqui no meu computador de casa. Lembrando que tá aberto lá, né? Então, vocês vê que... Ó, a mesma coisa, hidrografia, 1 para 25 mil, adicionar. Ele adicionou aqui. Ele demora um pouquinho para carregar. Como eu disse, se tiver 1 milhão de feições, aqui ele vai carregar 1 milhão de linhas, uma por uma. Tá? Mas vocês veem que, mesmo assim, ele carrega bem rápido. Tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou botar o limite por cima, ó, ou não. E o que eu ia fazer lá era dar um zoom na camada, esperar carregar um pouco mais. Dar um zoom na camada, esperar carregar um pouco mais. E o que eu quero mostrar é que eu posso clicar em qualquer uma dessas feições aqui. Ó. Por exemplo, cliquei nessa pequenininha aqui. Ó. O que o usuário pode fazer também, que agora eu vou falar de uma outra ferramenta que nós temos. Vocês estão vendo que está difícil de visualizar essa camada de hidrografia com esse fundo cinza. Ó. Aqui no canto direito inferior, nós temos os nossos mapas base. Nossos mapas base, o usuário tem acesso a vários mapas, então, né? Eu posso colocar o mapa mais uma imagem, por exemplo, ou um cinza. Vou colocar esse cinza, vamos ver. O mapa base, às vezes, ele demora um pouco para carregar, tá vendo que ele está carregando por baixo, mas o cinza não ficou muito bom. Então, eu posso trabalhar com uma imagem, por exemplo. Ó, ficou melhor de visualizar já.
Então, o mapa base que o usuário está usando para visualizar os dados, ele tem pleno controle aqui também, usando o nosso seletor de mapa base. Tá? Que nem eu disse, por exemplo, se eu clicar aqui em qualquer feição, vocês vão ver que ela... Deixa eu dar mais um zoom. Vocês vão ver que ela ficou selecionada e eu estou vendo os atributos daquele pedacinho do corpo hídrico ali, ó. Assim como eu posso fazer para qualquer um deles. Ó. Ou seja, o usuário tem acesso à informação segmentada assim como o dado está. Ó, de qualquer um dos pedacinhos, enfim, todas as informações que estiverem vinculadas na tabela de atributos, o usuário tem acesso. Acho que o José quer falar? Diego, sou eu, Nelson. Eu atropelei um pouquinho aqui, mas achei interessante, me ocorreu aqui, que existe toda uma metodologia para renomear rios, né? E aí eu estou vendo que você está abrindo aí, tem uma série de não identificados, né? Então, seria uma coisa interessante trabalharmos nessa lógica, né? De fazer com que eles sejam conhecidos, né? E aí eu digo o seguinte, você só consegue amar aquilo que você conhece, e o conhecer por um nome é interessantíssimo, né? Então, isso aqui pode ser uma ferramenta interessante para a gente trabalhar essa lógica, se assim for achado, né, pelos membros do comitê. Claro, claro. E assim que tiver um dado com nomes, por exemplo, é só nos enviar que nós fazemos a inserção no sistema. Zé Paulo? Duas perguntas. A primeira eu me esqueci, mas vou lembrar. A segunda é a seguinte. O IBGE ele tem um setor encarregado exatamente dessa questão que o Nelson falou, de textos que tenham ou mais um nome, ou que não tenham nome nenhum. Tem uma metodologia para a gente localmente identificar e dar um nome para cada rio. Então, bem lembrado pelo Nelson, que até por conta dessas coisas lá do Baía de Guanabara, Maricá tinha uma questão dessa, eu já entrei em contato e eles se dispuseram a fazer uma apresentação sobre qual é essa metodologia de atribuição de nome de rios. A outra pergunta era com relação àquela camada que você colocou com relevo, que a gente também pode reduzir a intensidade dela, que muitas vezes, por mais que tenha mais detalhes, fica meio carregado, especialmente quando a gente imprime. É possível fazer essa redução, o aumento da transparência na imagem? Da transparência, sim. De quanto está extrudido a altura, não. Aí é de acordo com o mapa base que o usuário seleciona aqui. Não é a transparência mesmo, que aí, na verdade, a gente consegue não matar a hidrografia, por exemplo, se o relevo está muito escuro. Obrigado. De nada. Diego, uma dúvida, até eu ontem estava mexendo no sistema e tal, eu não achei, mas eu acho que nem deve ter. É possível alterar a cor por exemplo, aí está azul a hidrografia, eu posso alterar essa cor? Não. No sistema não, é o Vitor que falou? Isso, fui eu. Tá, no sistema não, o sistema ele é mais para visualização e consulta, Vitor. Se o usuário quer alterar a cor, fazer alguma coisa, ele tem que baixar o dado e fazer. Beleza. Tá? Mas assim, se por exemplo, quiserem trocar a cor da hidrografia no sistema como um todo, aí vocês podem solicitar para o Ideobrando que nós podemos avaliar isso. Por exemplo, se eu não quero esse azul, quero um outro azul, isso pode ser feito. Mas aí fica para o sistema como um todo, tá? O José quer falar de novo? Uma coisa até que já foi apresentada aqui no comitê, particularmente lá na Câmara Técnica, é um trabalho que o Flávio Lira, que foi quem criou na Superintendência de Gestão da Informação, na tese de doutorado que ele fez, ele tomou o Piabanha como local para desenvolvimento de pesquisa. E aí tem algumas facilidades que ele criou. Uma delas é a própria subdivisão em ortobacias, que na verdade originalmente esse não era o nome que ele introduziu, e ele deixou no Comitê Piabanha uma versão desktop do que ele desenvolveu. Como o SIGA ele é estático, não daria para fazer, por exemplo, uma das coisas que ele desenvolveu, que é clicar em qualquer ponto da rede hidrográfica
e automaticamente a gente ter a bacia contribuinte, resgatar do IBGE os dados censitários, etc, etc. Apesar da gente não conseguir integrar totalmente, eu pensei depois com calma, de repente a gente fazer também alguns esteus, alguns retratos disso que ele fez, que também poderiam ser úteis como camadas aí para o Piabanha, especialmente em algumas regiões que a gente está estudando em maiores detalhes, tá? Então, vou entrar em contato com ele para ver se a gente conversa lá no GT Plano Enquadramento ou na Câmara Técnica para a gente combinar algumas camadas que podem ser de interesse. Obrigado. De nada. Então, vamos só continuar aqui. Por exemplo, eu agora já visualizei melhorografia e tudo mais, e para voltar para a visualização anterior, aquela com um mapinha base mais básico, sem essa camada, eu teria que remover a camada, eu teria que vir aqui, trocar uma mapa base, ou o usuário, como eu falei, a qualquer momento ele pode dar um refresh, um F5 ali, que o sistema volta para o default dele, que é nenhuma camada ligada, com essa camada mais geral de mapa base, e nesse zoom, tá? Então, eu não vou falar muito mais dos dados que estão aqui, mas porque vocês podem entrar aí e visualizar eles quando quiserem, né? E sempre lembrando qualquer dado que não esteja vinculado, tudo mais. Então, o Vitor e o Delbrando, eles são as pessoas responsáveis por isso. O Vitor internamente no comitê e o Delbrando dentro do consórcio, né? Ele faz essa análise. E então, nós inserimos dados aqui. Sempre deixando claro que nós prezamos por não inserir dados repetidos, né? Para não ficar criando... não vamos chamar de lixo, mas não ficar um dado competindo com o mesmo dado, né? E então todas as camadas estão disponíveis aqui para visualização, conforme eu já mostrei. O que é importante ressaltar agora aqui? Eu já mostrei algumas das ferramentas e agora nós vamos focar nelas. Por exemplo, essa barra de pesquisa aqui em cima, ela pesquisa literalmente na janela que eu estou vendo, ou seja, se eu pesquisar nesse zoom aqui, ó, por exemplo, aeroportos, ele vai pesquisar aeroportos em toda essa região aqui. Se eu pesquisar nesse zoom aeroportos, ele vai pesquisar aeroportos nessa região do zoom aqui, tá? Então é com base no zoom, ó. Tá vendo? Tem esses aeroportos aqui. Se eu for lá num zoom mais Brasil, ó, e pesquisar de novo aeroportos, ele pesquisa mais aeroportos. Ou seja, ele é relacionado ao zoom que o usuário está dando. Ou seja, um município, uma rodovia, isso aqui é com base no ArcGIS que ele pesquisa. O José quer falar de novo? É coisa bem rápida. Na verdade, o que eu pensei, mas você já respondeu, é que esse zoom ele não está, quer dizer, essa busca não está restrita à bacia, está restrita ao que a gente visualiza. É isso? Exatamente. Ok, obrigado. De nada. Então, nós temos aqui essa ferramenta para localizar endereços, lugares, enfim. Eu já mostrei a questão da... Deixa eu só adicionar uma camada aqui. Eu já mostrei a questão da legenda, então, né? Que ela é atualizada automaticamente conforme eu vou adicionando camadas. Eu já mostrei aqui as camadas ativas, que o usuário pode... Vou mexer um pouquinho a transparência dela aqui. Ó, o usuário pode mover a transparência. O usuário pode trocar a ordem também, aqui botar o limite da bacia para cima, por exemplo. Certo? O que mais que ele pode fazer? Agora, aqui dentro das camadas ativas ainda, eu falei que eu iria comentar, e agora é a hora, da tabela de atributos. Ó. Lembrando que está em inglês aqui, porque meu computador está em inglês, tá? Mas se for no computador em português, aí vai estar visualizar a tabela de atributos. A tabela de atributos é literalmente o dado que eu tenho aqui. Ó. Eu vou tentar fazer com essa aqui, mas essa aqui é meio pesada. Por quê? Se eu tenho 1 milhão de pequenos polígonos aqui, a tabela de atributos vai ter 1 milhão de linhas. Então, talvez essa aqui não seja um bom exemplo de tabela de atributos para eu mostrar agora. Que vai demorar um pouco para carregar e para fazer as coisas. Deixa eu só Vamos trocar de dado. Mas a tabela de atributos, ele mostra literalmente todas aquelas informações que eu falei anteriormente ali. Vamos ver aqui demografia. População. Olhar a tabela de atributos. Ó, ou seja, o dado de população que eu estou vendo aqui, ele tem 15 polígonos. Ó.
Se eu for contar, 1, 2, 3, e assim nós vamos ter 15 polígonos aqui, tá? A tabela de atributos, ela me mostra todas as informações cadastradas, então, para aquela feição, ó, como unidade da federação e tudo mais. O que dá para fazer aqui? Nós podemos, se eu selecionar um dos atributos aqui, por exemplo, eu quero ver esse aqui, ele vai selecionar no mapa, ó. Quero ver esse aqui, ele vai selecionar no mapa. Ou seja, e também tem a opção de eu quero filtrar pela extensão do mapa, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho 16 feições. Se eu der um zoom e clicar aqui para filtrar pela extensão do mapa, ele já filtrou, tem 5, porque é 5 feições que está aparecendo aqui. Ou seja, se eu tiver com aquela camada de hidrografia, por exemplo, aberta, e quiser ver os atributos ou dar uma filtrada para os atributos que eu tô, pelo menos as feições que eu estou vendo, eu uso essa função aqui. Eu não preciso ver a tabela lá com o meu 1 milhão de linhas. Eu vou ver, se tiver aqui aparecendo na minha visualização 10 mil linhas, é as 10 mil linhas que vão estar aqui na minha tabela. Isso aqui é uma coisa mais de quem mexe com dados, assim, né? Que é a tal tabela de atributos, mas é importante mostrar, porque toda a informação cadastrada no dado que o usuário pode acessar clicando aqui, ó. Deixa eu desligar. O usuário pode acessar clicando, vocês estão vendo que isso aqui, ó, é literalmente esse monte de coluna aqui, tá? Então, é dois jeitos do usuário acessar. Ou clicando em cima da feição e vendo as coisas, ou pela tabela de atributos. José? Você pode exportar essa tabela para manipular externamente, ou importar? Importar seria menos o caso, é exportar. Nós temos o módulo de download ali que você pode exportar ela, que é a última coisa que eu vou mostrar hoje. Obrigado, Diego. De nada. Tá, continuando aqui então. Na tabela de atributos, nós temos nas opções aqui, nós temos filtros, tá? O que eu posso fazer? Literalmente, se eu adicionar expressões aqui, eu posso pegar um campo da tabela, vamos supor o F, tá? O F é... Se eu não quiser digitar um nome aqui, eu posso escolher aqui também para ele pegar meus valores únicos, que ele vai ir lá na tabela de atributos e vai me aparecer uma lista suspensa, ó. Eu quero FRJ. Ou seja, só ele me filtrou aqui, ó, ou não, tudo que é RJ, ó. Esse dado é um dado maior e ele filtrou RJ para tudo. Tá vendo que apareceu Rio de Janeiro? Se eu filtrasse lá o S São Paulo, ele ia aparecer só São Paulo e assim por diante, tá? Então o usuário pode fazer filtro aqui e depois eu vou mostrar que esses filtros também, eles podem ser adicionados na hora do download. Por exemplo, se eu tenho um dado, todo o dado de hidrografia, eu não preciso baixar necessariamente todo o dado de hidrografia. Eu posso baixar a hidrografia de um determinado lugar ali que eu quiser ou com algum determinado atributo, tá? Tabela de atributos é isso. Então, qualquer um dos dados que eu adicionar, eu vou ter a tabela de atributos relacionados, então. Deixa eu adicionar a hidrografia de novo aqui. Eu vou lá em camadas ativas, botão 3 pontinhos, ver a tabela de atributos. Ó. Às vezes, quando é de um dado muito grande, estão vendo que eu tenho 16.222 feições. Ou seja, esse dado, eu tenho 16.000... Ó, tem mais até. Deixa eu ver se está para filtrar. Ah, está para filtrar. Tem 17.141 feições aqui. Ó. Então, se eu for contando esses pequenos pedaços de hidrografia, eu tenho 17.000 pedacinhos, né? E é isso que fala que cada um dos trechos do rio, ele tá como uma linha e os atributos aqui, então, destacados. Tá? Ô, Diego, se eu for nessa tabela de atributos ali embaixo, clicar, ele aponta no mapa também? Sim, onde por exemplo, tá? esse 3 aqui, ó, tá vendo? Vamos ver se ele vai... Ó, double click, ele vai para o trecho. Ah, entendi. Entendeu? Então, se eu quiser achar, dou uma rodada aqui, Rio Quebra-Fracos. 2 cliques, ele vai lá para o Rio Quebra-Fracos e pinta para você. Ah, obrigado. De nada. Então, fechamos a parte da tabela de atributos, tá? Eu vou só remover esse dado. Todos os dados, aliás, tem alguns adicionados. E partir para a próxima. E, que nem eu disse, nós conseguimos download desses dados, tá? Eu vou apresentar ele por último, essa parte de download. Agora eu vou falar da conversão de coordenadas. Por quê?
o nosso sistema ele é em graus decimais, tá? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em qualquer ponto, eu vou até voltar para o meu zoom padrão ali. Se eu clicar em qualquer ponto da bacia e for aqui na nossa ferramenta de conversão de coordenadas, ele vai me dar a coordenada em graus decimais, e aí ele vai começar a converter para graus, minutos, segundos, para UTM e tudo mais. Isso aqui é importante se alguma pessoa está, sei lá, desenvolvendo um relatório, algum trabalho que precisa de um tipo de coordenada que não é o que o nosso sistema está usando, então tem a opção aqui de extrair usando o próprio sistema, tá? Então essa é a nossa ferramenta de conversão de coordenadas. Essas aqui estão agrupados os nossos dados que eu já falei, tá? Corroborando então com esse botão de coordenadas, ainda na mesma temática que é coordenadas, né? Se eu tenho ainda um ponto lá de graus, minutos e segundos relacionado com um GPS que eu coletei ou que alguém me enviou, eu quero saber onde é que isso está batendo aqui, ó. O que dá para fazer? Botando aqui, ó, menos 42, menos 22, por exemplo. O usuário consegue se localizar, ó, era aqui. Consegue se localizar na extensão do mapa, ele consegue falar onde é essa coordenada que ele botou, marcando assim com um ponto. Em graus decimais também, tá? O que mais que nós temos aqui? Nós temos a opção de medir. Eu vou usar essas opções ali no computador que está em português, tá? Porque ali tá, você vai rodar lá. Não. Tá meio trancado. Lá aparecem os nomes bonitinhos em português, peço perdão porque no computador lá trancou, mas, por exemplo, quilômetros quadrados, ó. Eu faço e aí ele fala quantos quilômetros quadrados tem. Mesma coisa para medidas lineares, ó. Eu quero em quilômetros. Se eu quero saber quanto tem daqui até aqui, ele fala que eu tenho 20 quilômetros. Então isso aqui é mais para o usuário se localizar, fazer alguma medida, enfim. E também tem essa parte aqui de latitude, de tentar medir com coordenadas, tá? Que é bem mais específica, para usuários bem específicos dessa parte aqui. O Paulo? Diego, só uma dúvida. Nesse ponto que você consegue incluir na imagem, você consegue associar algum texto, para você lembrar alguma coisa, ou até mesmo buscar da tabela de atributos? Você está falando de associar texto aonde? Eu não entendi o seu por exemplo, você mostrou há pouco tempo que você consegue dar as coordenadas e ele plota, localiza no mapa onde é que ela está. Uhum. Eu pergunto se, por exemplo, isso pode ser um ponto de medição em que o oxigênio dissolvido está sendo mal avaliado pela empresa que está fazendo monitoramento. Eu teria como botar alguma informação associada a esse ponto para eu me lembrar disso, em vez de ficar escrevendo no papel? Entendi. Quando você atualmente não tem essa opção de, por exemplo, de botar um texto aqui e ele aparecer na impressão. Aí você está falando, isso, né? Isso. Atualmente tem essa opção. Valeu. É possível incluir ou complica? Nós temos que analisar, mas creio que seja possível, sim. Obrigado. De nada. Tá, deixa eu só escolher esse ponto aqui, então. Eu falei da ferramenta, então, de localizar com ponto, de medição, e aqui nós temos a de impressão, tá? Deixa eu adicionar uma camadinha aqui. Pode ser o uso do solo mesmo. Ó, lembrando, sempre quando eu adiciono uma camada, ela adiciona por cima. Então, vou botar meu limite por cima. É isso aqui mesmo. E vou no imprimir, tá? O que é legal do serviço de impressão? O usuário pode botar um título para o mapa treinamento. Ele pode escolher se é paisagem ou retrato. Eu vou deixar em retrato. E o formato, se é PDF, enfim, tem vários formatos aqui. Quando ele dá um print, ele pode continuar fazendo outras coisas aqui até o serviço de impressão ser criado, tá? Porque isso aqui é totalmente online. Então, se ele quiser continuar visualizando camadas aqui, enquanto o serviço de impressão não acaba, mas uma vez que ele acaba, ele aparece assim, ó. E o usuário clica, ele abre uma nova aba e você pode fazer o download, então. Por exemplo, aqui, você está vendo que perdeu um pouquinho aqui, eu posso, então, voltar, melhorar um pouco do zoom, ou tirar um pouco do zoom e imprimir de novo. Lembrando que aquele ali está disponível ainda por um tempo,
A partir do momento que eu dou F5 aqui, isso aqui some, tá? Ele limpa tudo. Então, o usuário pode imprimir quantas vezes ele quiser e o que ele quiser. E, ó, por exemplo, se eu quisesse colocar outro nome, ele ia aparecer outro nome aqui. Tá vendo que modificou o meu zoom? E o importante é, ele fica com título, ele fica com a barra de escala, ele fica com toda a minha legenda, e a legenda é automática, tá? Se eu der um zoom, super zoom aqui, por exemplo, e me aparecer e tiver só menos classes aqui na minha visualização, ó, e botar aqui 3, botar imprimir de novo, ele tende a atualizar a minha simbologia para mostrar só os que o usuário está visualizando. José? Não, estou achando bem legal. Quer dizer, ó, apesar tá vendo aqui? Ele atualizou. Ó, aqui eu tenho 3 classes, porque eu estou vendo 3. 1, 2, 3. Aqui eu tenho muito mais. Tenho todas, porque eu estou vendo todas. Então, ele atualiza a legenda também na hora de imprimir. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é: a gente tem como alterar essas legendas do mapa ou ela é padronizada? As legendas são padrões e as cores são padrões conforme foram inseridas no sistema. Lembrando que esse sistema aqui, ele é mais para visualização e consulta, tá? Ele não é para o usuário ficar trocando cor ou atualizando legenda e tudo mais. Sim. Com essa opção, se você quer fazer um dado mais pessoal, personalizado, você pode baixar o dado e fazer no seu computador, que é agora a parte que eu vou mostrar. Ok. Tá. Então tá, eu mostrei basicamente todas as nossas... Aqui, essas duas aqui, ó, se eu boto o full screen, ele vai me tirar a minha barrinha aqui, ó, ele fica literalmente full screen, se o usuário quer, enfim, não ter as barras do Windows incomodando e tudo mais. E aqui, ó, ele pode ter um overview, ou seja, ele pode se localizar aonde ele está no mapa base, ó, com base nessa janelinha aqui, tá? Por default, elas vêm assim desligadas, tanto a questão do overview, do full screen, como a questão da pré-visualização ali. Eu vou só voltar o sistema para o normal dele aqui, então eu vou dar um F5, tá, que é o jeito mais rápido. Como ele carrega rápido, ó, vocês estão vendo, é mais fácil de dar um F5 do que estar desligando muitas camadas e tudo mais. Tá? Nossa última ferramenta aqui, então, é a ferramenta de download, tá? Todos os SIGAs, eles têm, então, um botão de download que eles levam para o nosso portal de download. Então, aqui, você quer falar de novo, José, ou a mão estava levantada ainda? Não. Na verdade, está lento para carregar a mãozinha e para descer a mãozinha. Mas aí o que eu queria te perguntar, primeiro, parabéns, está muito legal. E a questão me esqueci, daqui a pouco eu me lembro. Tranquilo. Então, aqui no portal de downloads, nós temos o Piabanha. Quando eu clico no Piabanha, eu consigo ver já os dados que estão dentro do SIGA Web Piabanha. Por exemplo, se eu quiser fazer download das toponímias aqui, ó, ou da bacia hidrográfica, enfim, toponímia, ele já me filtra, entra no dado, e aqui ele me mostra uma pré-visualização do dado. Ó, uma pré-visualização. E o que eu posso fazer? Eu posso tanto baixar direto o dado nesse botão aqui, download, ó. Então, se eu clicar em download, aí entra a pergunta para o outro rapaz ali que eu esqueci o nome fez. Eu posso baixar em CSV, uma tabela normal, ou posso baixar em KML, ou em Shape, JSON, ou seja, tem vários formatos. Se eu quiser baixar em KML, eu clico aqui e ele faz um download. Se eu quiser baixar em Shape, eu clico aqui, ele começa a preparar o download. E é sempre importante ressaltar, quanto maior a camada aqui, mais essa preparação pode demorar. Mas o dado, no final das contas, ele vai baixar, tá? E quando ele estiver pronto aqui, você está adquirindo lá o dado lá do servidor, fazendo toda uma compilação para eu baixar um zip aqui do dado. Deixa eu ver se esse dado é grande. Ele não tende a demorar tanto assim para esse dado. Mas, ó, e aqui eu baixo o dado, tá vendo? Eu vou baixar esse dado lá no meu computador da Codex, que lá eu tenho um ArcGIS para mostrar para vocês que ele abre, tá? Diego, o Zé Paulo pediu para falar. Ah, tá, pode falar. E depois a Yasmin. Não, tá, de parabéns, realmente ele tá simples, quando se quer algo mais refinado, baixa e consegue
ter mais liberdade. Agora eu queria só perguntar assim, se vocês já têm um tutorial, né? Na verdade, a própria apresentação aqui não deixa de ser um tutorial, mas eu acho que isso ajudaria os vários usuários a, digamos, se lançarem a começar a usar. Vocês têm ou têm programado esse tutorial gravado? Um tutorial para comitês, José, eu não estou a par disso, não. Eu sei que estava previsto esses treinamentos, tá? A gente mandou 2 manuais, né? Um do Siga Web e um do Balanço Hídrico, só que gravado o tutorial, acho que não, né? Mas a gente pode disponibilizar essa. Não, eu sei, mas, Vitor, tendo o Felipe na comunicação, que já fez várias coisas, a gente poderia internamente preparar esse tutorial, que é tempo que a gente ganha, né? Fazer um exemplinho do próprio Yaban, um passo a passo, usando essas várias features ou facilidades aí que o Diego mostrou. Mas aí a gente conversa internamente. Obrigado. Yasmin? Bom dia a todos. Gostaria de saber se no mapinha que é gerado aí tem a orientação. Eu vi que tem a escala, mas a orientação eu não reparei. Eu gostaria de saber. Rosa dos Ventos. Diego, acho que você está mudo. Estava mesmo. Desculpa. O norte, realmente, Yasmin, não está aparecendo aqui. Nós vamos dar uma analisada nisso daí. Obrigado por... Sim. Então tá ótimo. Mas, assim, ele é para estar aqui, tá? Eu só quero mostrar aqui a questão do... não vou conseguir acessar agora. Mas a questão do download... Deixa eu só ver aqui. Vou ter que parar um pouquinho a apresentação, porque estava bem... E começar de novo. Só para mostrar ali para vocês, nessa parte final aqui agora, que eu fiz o download, ó, ele baixou um shapefile, e eu consigo então abrir esse shapefile no ArcGIS, no QGIS e tudo mais. E eu também desse mesmo dado aqui, eu fiz o download em KML, e eu posso abrir no Google, então, ou seja, o usuário agora, se ele quiser baixar esse dado, fazer a simbologia que ele quiser, fazer os filtros que ele quiser, ele tem pleno acesso ao dado offline no computador dele, tá? Não sei, com isso eu acabo a apresentação do Siga Web. Não sei se alguém tem alguma pergunta a mais sobre isso, ou se o Delbrando já pode mostrar a parte do balanço hídrico. Tá muito bom. Obrigado, Diego. Obrigado, Diego, a apresentação. Lembrando, se quiser iniciar... desculpa, Vitor. Não, Yasmin está com a mão levantada. Não sei se ela esqueceu de abaixar ou se ela tem alguma dúvida. Eu esqueci de abaixar. Sem dúvida não. Obrigada, gente. Oi, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Então, então, eu vou fazer uma apresentação / treinamento para vocês do módulo balanço hídrico, né, que é um outro módulo que a gente também já está em produção. Tá dando para ver a tela? Já, né? Bom, para entrar no Siga Web é quase o mesmo passo para entrar no balanço hídrico é quase o mesmo passo do Siga Web, produtos e balanço hídrico. Vitor, a Julieta está dizendo que não está conseguindo reentrar na reunião. Alan, apareceu alguma coisa aí? Não, para mim não. Pede para ela atualizar aí a página. Não sei se ela está entrando pelo Teams do computador, pelo navegador. Vou falar com ela aqui. Tá bom, obrigado. Quer esperar ela entrar ou pode continuar? Espera um pouquinho. 2 beleza. minutinhos.
Vitor, vamos em frente. Eu tô falando com ela aqui, indicando como é que ela faz para retornar, mas ela ainda não respondeu, não. Não sei. Às vezes pode ser Como a está internet gravado, dela. está gravando, talvez valha a pena a gente ir em frente, depois ela dá uma recapitulada. Pode ser? Isso, beleza. Qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo também, que eu apresento, eu mostro as dúvidas para ela, qualquer coisa. Rafaela? Por mim, tudo bem. Tá tranquilo. Obrigado, Rafael. Vamos em frente então, Vitor? Sim, pode continuar. Bom, então vamos lá, pessoal. Essa aqui é a primeira visão, né, do balanço hídrico. Eu vou começar a falar algumas ferramentas que são parecidas ou quase idênticas, né? Que está no Siga Web também. Aqui a gente tem algumas informações parecidas, que é a questão do zoom, né? Do zoom mais e do zoom menos, que também a bolinha do mouse tem também essa mesma função. Aquela ferramenta de pesquisa também, de encontrar o lugar, o endereço. A gente também consegue, e também né, o local atual, o seu ponto. Eu estou em Resende. Essa ferramenta é legal, né? Quando você está no celular, em algum ponto, e quer ver como é que é a região. Aí para tirar, aperta o xizinho. Aí a questão do padrão, né? Também que é igual do Siga Web, dependente do zoom que você estiver apertando aqui no padrão, volta ao zoom que veio. Questão da tela cheia, né? Da extensão, um modo de apresentação. As ferramentas também tem as ferramentas de medição, né? No caso, linha reta, caso queira, com 2 cliques pare. E aqui a gente tem também a unidade de medida, que a gente consegue mudar para metros, quilômetros, pés, enfim. Caso queira uma nova medição, essa aqui vai sumir e vai começar uma outra. Também... Muito rápido. Onde que entra na ferramenta de medição? Desculpa, é aqui em cima na direita. Eles são alocados quase nos mesmos lugares do Siga Web. Lembrando, é isso que eu ia pedir também, ainda bem que a Karina também falou. A descrição sua está ótima, mas pelo menos o iniciozinho, mexer o cursor para a gente ver exatamente onde é que a gente aciona. Se você puder fazer essa gentileza. Obrigado. Então, aí aqui as primeiras ferramentas aqui no canto esquerdo, né, conseguiram pegar, que são bem parecidas lá do Siga Web, aqui e fala aqui, se você bota a setinha em cima delas, aparece escrito o que é, ou a gente tem que conhecer o ícone? Não, aparece o que é o... tá. Aparece. Em cada ferramentinha ele aparece o que ela faz. Aí aqui no direito aqui superior, medir a distância. Aí logo do lado é medir a área. Eu também... Nova medição. Consigo medir uma área aqui também. Com 2 cliques. E aqui eu também mudo a unidade de medida. Eu coloco em hectares. Sempre que você abre a área, ele abre o campo unidades, é isso? Isso, o área e a medição. Okay. Os dois médicos. Assim que você começa a fazer a medição, ele aparece. E com 2 Lembrando, mais uma cliques, dúvida rápida. As áreas podem ser polígonos ou só triângulos? Não, pode ser qualquer polígono. Você vai clicando até chegar ao ponto inicial, ele vai continuando. Obrigado. Isso, você vai da forma que... E com 2 cliques você para a medição. Você faz 2 cliques num ponto e ele para a medição. Valeu, obrigado. Aí, quer apagar, apagar, e tem uma lixeirinha aqui do lado, limpar medições. E a gente clica também e volta ao normal. Aí a gente clica aqui
desenho padrão, para voltar. E aqui também a gente tem a galeria de mapa base, aqui também no ícone aqui na direita, que são os mesmos mapa bases lá do Siga Web. A gente consegue também fazer essa mudança para visualização melhor. Aí aperta aqui a recolher, a gente recolhe. Aí tem a ferramenta de impressão também. E aqui a gente tem a função de somente mapa, sem layout. Né? Que a gente coloca o nome do arquivo, aí o formato que a gente quer exportar, aí opções avançadas. A escala, que é uma mais avançada, e o DPI é a qualidade, né, do mapa. Quanto maior a qualidade. Aí eu fiz aqui somente mapa, para vocês terem uma ideia de como é que ficaria. Aí o zoom, né, a gente escolhe aqui pela bolinha do mouse aqui. Aí no layout você pode botar título, essas coisas, é isso? Isso, igual no Siga Web. Aí escolhe também a configuração da página, retrato, se é A3, A4. O formato também. Diego, só uma dúvida. Você vai mostrar os dados ligados ao balanço hídrico, os dados hidrológicos, ou você vai focar mais na parte gráfica, parte de exibição? Não, eu vou mostrar um pouquinho dele sim também. Legal. Eu só estou mostrando as ferramentas que são parecidas lá com do Siga Web também, que tem aqui. E as questões também das coordenadas, que aqui a gente também consegue mudar a unidade da coordenada. E aqui, ó, eu mudando aqui, ela também faz a conversão automática. Fiz isso, eu coloco o UTM, ela já aparece aqui também, ó. Aonde o cursor do mouse passar, ela fica. E também tem a questão de você plotar a coordenada. Você coloca a coordenada aqui e para o local que vai mostrar o ponto. E também a gente consegue, clicando aqui nessa modo em tempo real, esse ícone, a gente consegue clicar no ponto, para saber o ponto. Aí fica essa bolinha aqui que significa o ponto, e ela fica travada aqui as coordenadas, né? E aí, caso queira colocar uma outra também, fazer a conversão da unidade, vai colocando aqui outras, né? Aí aqui também que eu cliquei, deixa eu dar um F5 para sair a coordenada. Aí a questão também dos pop-ups, né? Que a gente clica na área e mostra a questão, né? Balanço hídrico, que é a porcentagem. 4,42, azulzinho. Tá. A gente consegue fazer a conferência. Aí indo agora para os dados. Esses dados aqui são os dados do PIR, do CEIVAP, que eu acho que está para ser atualizado também. E pelo termo de referência do contrato, né, a gente só vai ter disponível esse módulo para esses comitês, para o Baía de Ilha Grande, Guanabara, Guandu e CEIVAP. Então, quando assim que for atualizando, a gente consegue fazer essa troca de comitê aqui também direto no módulo. Caso a gente queira ver uma outra bacia de uma dessas 4, a gente consegue trocar por aqui mesmo. Lembrando, só um detalhe, aí talvez o Vitor, por que a gente não contratou? É possível ter um aditivo? Como é que está a situação? Essa parte do contrato eu não sou muito... Mas aí talvez o nosso Vitor, ele possa, de repente, nos... conversar com o Ronald, com o gestor, né, com o Marcelo, que é o nosso coordenador. Acho que conversar com ele seriam os pontos, né, para conversar sobre isso.
Eu também não Mas- tenho essa informação, não. Não sei se o Ronald está aqui presente, se ele puder esclarecer. Mas isso também não impede da gente colocar esses dados lá no SigaWeb, né? Na parte de recursos hídricos e balanço hídrico. A gente também, porque esse módulo é um reflexo só do SigaWeb. A gente só agrupou essas informações para aparecerem aqui, né? Então seria interessante mesmo, já que você mostra que não precisa ter aditivo, da gente incorporar, né? Senão a gente fica, agora mesmo que a gente vai avançar de fato no enquadramento, a gente precisa dessas informações. Isso, já dá para colocar no SigaWeb sim, sem problema. Aí, aqui a visualização, né, dos arquivos é pelo esse olhinho aqui, esse olho aqui na legenda. A gente clicando no olhinho, e não consigo também visualizar duas camadas juntas, né? Porque como são só os corpos hídricos, vai acabar ficando sobreposto a camada e não tem muito porquê. Aí a gente clicando no olhinho do grupo, a gente consegue habilitar o grupo, o qualitativo o Q95, aí no oxigênio dissolvido, o nitrito. Aí mesma coisa, se tiver ruim a visualização do dado, a gente consegue mudar o mapa base para que fique melhor. E também, cada informação que a gente tem, a gente disponibiliza esse quadrinho de informação, né? Porque muitas pessoas que entram, comitês mais leigos, não têm ideia do que significa uma DBO, por exemplo. Aí aqui a gente coloca, o comitê passa para a gente, né, essa informação, e a gente consegue fazer um quadrinho aqui. E esse quadrinho também a gente consegue recolher ele, caso a gente está vendo a informação de um local e esse quadrinho, né, atrapalha a visualização, a gente consegue recolher ele e recolher também aqui as legendas, que fica mais limpo o mapa. Bom, aí também tem um quadrinho aqui das fontes de dados. Aí a questão, não sei quem perguntou também, do norte. Zé Paulo levantou a mão? Sim, e a Yasmin que tinha falado do norte realmente é importante. Mas aí, mesmo que não seja no Piabanha, você teria como mostrar, por exemplo, em termos desses parâmetros de qualidade de água, alguns gráficos, por exemplo, como é que variou ao longo do tempo, enfim, esses dados e os níveis correspondentes às classes de enquadramento, quer dizer, o que você tem assim, em termos de ferramentas para exibir num determinado ponto o monitoramento que já foi feito. Você já tem algum comitê isso? Não, a gente ainda não implantou essa questão do histórico, não. Dessa série, que seria uma série histórica. Mas é possível incluir? Aí eu não sei como é que ficaria essa disponibilidade aqui na legenda, né? Se teria como criar grupos, né, de anos e abrir cada grupo, abrir uma caixinha dessa. Aí tem que avaliar bem essa questão também, porque aí tem que ver com o pessoal do TI, né, do desenvolvimento, okay. Mas legal. É uma boa também. A questão do norte, né, que eu ia estar falando. Aqui no balanço hídrico, a gente tem essa orientação aqui da bússola, né? Clicando com o botão direito do mouse, a gente consegue fazer essa mudança do norte no mapa, né? Para melhorar uma visualização de alguma área, né? E clicando nela, né, a gente acabou, mexeu, ficou perdido, não sabe qual que é o norte. Clicando nela de novo, o mapa arruma automático. Volta ao normal. E caso também aqui o balanço hídrico já tem um manualzinho embutido, né? Deixa eu dar uma atualizada. Ele já tem um manualzinho embutido, que fica aqui também no canto aqui direito superior. Esse aqui ajuda. E clicando nela, mostra o que é esse módulo,
a apresentação do módulo, e aí começa a fazer as apresentações das ferramentas. Aqui a gente aqui foca, né, na ferramenta e mostra para que ela serve. E assim vai visualizar as camadas. Sim, tem essa parte aqui também dos 3 pontinhos e os 3 risquinhos, né? Aqui a gente minimiza os 3 pontinhos. A gente também consegue ver a extensão máxima, né, do arquivo. As informações aqui são metadados, né, bem rápidos da camada. E a gente consegue ver elas também, fazer o download delas lá pelo SigaWeb. Com os nomes, com a nomenclatura que está lá, a gente acha ela e faz o download. Aí voltando aqui, né, no tutorialzinho já embutido, a gente tem vai mostrando, né, cada ferramenta, para que serve, os quadros aplicativos, os pop-ups, mostra o que é. É bem o zoom para, que aqui no pop-up, a gente clicou nesse trecho do rio, faz um zoom para, que aí ele vem direto para cá. E aqui eu cliquei em 3, né? Como a extensão estava grande, ó, a gente clica numa área, aí a área que ele pega, fica aqui 1 de 3. Aí a gente, porque ele selecionou 3 feições aqui, como o zoom está grande, aí a gente vai mudando aqui e vai mudando para as feições que a gente selecionou. Esqueci de mostrar o zoom para. Aí clicando aqui, ó, no zoom para, ele já dá um zoom direto só para a camada. Aqui no tutorial mostra todas essas informações mesmo que eu estava mostrando para vocês. Peraí, onde que é o tutorial? Aqui, tem ó. Interrogação Aqui na ajuda, esse íconezinho aqui, debaixo das medições. Pessoal, eu acho que é um módulo mais simples, tem só essas umas coisas a mais, outras iguais, aí mostra aqui as ferramentas iguais do SigaWeb, ferramentas de medições, para a gente iniciar a medição, ferramenta do norte, galeria de mapas bases, a impressão, o conversor de coordenadas. Acho que é basicamente isso aqui. Não é um módulo muito grande, não. É um módulo mais de visualização mesmo. E tem alguma dúvida, algum questionamento? Não, Hildebrando, acho que tá legal. Ainda acho que o comitê deveria fazer internamente, tem capacidade, um videozinho, né, explicando com mais devagar, a pessoa pode ir pegando aos poucos. E a pergunta que eu te faço é se no outro módulo que foi apresentado também tem esse tutorial, essa interrogação para a gente ver o passo a passo. No SigaWeb não tem, não está disponível essa ferramenta. Tá, mas a gente tem um manualzinho que ele é, como se diz, ele é do SEIVAP, né, mas as ferramentas não mudam de comitê para comitê, é só as informações mesmo, assim que o Diego falou no começo, né, do treinamento. Dá para tirar uma base dali para formar para cada comitê, né? Que, na verdade, o que apanha, ele faz parte do Bacia do Paraíba do Sul. Então, o que vale para o SEIVAP vale para a gente também, ainda mais na lógica do plano integrado, né? Isso, porque o manual tem os prints, né? Só os prints que fica do tamanho do SEIVAP. É só isso que muda mesmo. Legal. Obrigado, parabéns. Mas é só isso. Aí qualquer dúvida, qualquer coisa assim, aí fica de ponte aí o Vitor aqui com a gente, que aí para evitar também, né, muitas pessoas e acabar duplicando informação diferente. Enfim, aí qualquer coisa, aí eu vou passar a palavra para o Alan aí para ele vai falar um pouco melhor. Gente, eu acabei de... Olá, gente, tudo bem?
Bom dia. Eu acabei de mandar no chat um link para avaliação do treinamento. Se vocês puderem entrar e fazer, 5 minutinhos, bem rápido mesmo. E vocês têm alguma dúvida ou alguma coisa pendente sobre o treinamento, sobre o Sigo Web e o observatório? Na verdade, eu não tenho exatamente dúvida. Eu acho que tem várias coisas, tem pequenas correçõezinhas, mas depois com calma também, com o nosso ponto focal, que é o Vitor, a gente vê como é que a gente vai, pelo comitê, né, transmitindo essas necessidades e vendo os limites também. Né? O preenchimento é para agora? Pode fazer mais tarde também, não tem horário não, tá bom, José? Obrigado. Em questão disso, só o Vitor encaminhar para a gente mesmo essas questões que a gente vai estar vendo aqui com a nossa equipe aqui. Tá bom, Vitor? Perfeito, eu agradeço aí a disponibilidade da equipe e, como ele disse, a gente pode ir acrescentando dados, a gente pode internamente no comitê discutir a forma também, tudo isso, e assim, a minha percepção do sistema é que ficou muito bom. Eu não sou da área e achei muito fácil usar até, né? Antes do treinamento mesmo eu já estava visualizando algumas coisas ali. E é isso. Qualquer dúvida pode falar comigo, que eu repasso para eles também, se eu não souber responder. Isso, beleza. Aí a gente vai arrumando esse portal aí, vai arrumando os dados conforme o comitê precisa, né? Então é isso, pessoal. Agradeço, pessoal. Obrigado. Até eu, que sou extremamente analfabeta nisso, vi a reunião mais ou menos, achei legal, viu? Acho que eu vou conseguir ver alguma coisa nesses mapas. Valeu, obrigado. Muito bom, obrigada. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Vitor, só uma pergunta final aqui. Lá pelo GT Plano, em contato com o Márcio da ANA, a gente estava exatamente vendo outro módulo que não foi apresentado, que é o de instrumento de gestão. Então, tem uma série de coisas assim, do acompanhamento do plano e foram dadas já algumas sugestões. A gente teria como trazer para o Piabanho todo assim, o status de como é que está o desenvolvimento dessas partes, que elas são importantes para a gente até para o próprio plano. E dou um exemplo aqui. Nós tivemos há pouco tempo essa questão do Cuiabá, que foi super bem contornado pela diretoria, Karina, etc. Mas mostra que a gente não tem nenhuma informação no plano relativa àquela questão do Vale do Cuiabá. Então, como esse exemplo, tem vários outros. Então, acho que é importante a gente ter assim, uma apresentação de quem está desenvolvendo para a gente ver exatamente quais são os potenciais que a gente gostaria de ter disponíveis. Né? Então, isso já avançou um pouquinho a discussão, mas o próprio comitê acho que não está ainda a par. Né? Então, se você pudesse combinar com eles, seria bem útil para a gente. Tá, hoje o treinamento foi focado nesses dois produtos, né? Aí os outros eu até peço a ajuda do Ronald para, se ele puder informar como é que estão os status, se vai. Vitor, só conseguindo, talvez eu consiga responder o José Paulo, tá? Eu sou o Rodrigo aqui da Codex, né? O instrumento de gestão ele já está prototipado, então a gente já tem umas telas não funcionais, vamos dizer, então já tem as telas fixas que a gente consegue explicar, a gente já consegue dar um overview, vamos assim dizer, de como vai ficar, e até é interessante ter esse overview e ter esse feedback de vocês também, para ver se nós estamos realmente mapeando tudo que deve ser mapeado. Mas aí eu peço para você, Vitor, entrar em contato com o Marcelo, de Resende, e marcar um dia com ele, e aí a Codex apresenta para vocês como é que está o instrumento de gestão, sem problema nenhum. Obrigado, Rodrigo. Vai ajudar bastante, sim. Tá certo, obrigado. Então, acho que não tem nenhuma dúvida mais, né? Vamos encerrar, então. Agradeço a participação de todo mundo, né? Tchau, Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado pela participação. Tchau, obrigada. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço.